Todo mundo sabe que eu tô aí em fase aí de mudança de setor, né? Eu vou fazer um novo tipo de serviço e essa semana eu tava ensinando aí um novo funcionário que vai ficar no meu lugar. É um filipino. E ele tava conversando comigo e apareceram alguns detalhes que eu acho que é importante aí para quem tá pensando em mudar de serviço, né? Tem algumas dicas aí que vocês podem estar aproveitando. Geralmente quem quer mudar de emprego vai lá na empreiteira, né, e conversa, eles falam que tem determinadas vagas, né, fala que tipo de fábrica que é, né, se é autopeça, alimentos, o segmento em si, né. E se você se interessar por algum, o que eles vão fazer é te levar na fábrica, né, para você ver que tipo de serviço que é. E uma coisa que eu achei bem importante para vocês se atentarem, muitas vezes a gente não vê, né? Não pensa nesses pequenos detalhes, mas uma coisa importante é, quando você for ver, acompanhar o serviço no ciclo total, entendeu? Não ver só um pedacinho do que a pessoa faz, e sim acompanhar ela em um ciclo inteiro, né, do início ao fim, que o serviço é todo repetitivo, né? Então, se você acompanhar um ciclo, você vai saber que tipo de coisa que ele vai fazer e por qual tipo de ambiente ele vai passar também, né? Ai, tive que parar aqui no Seven, precisava sacar um dinheiro aí. E agora que tá valendo, cada vez que eu paro, né, e ligo a câmera de novo, ele mostra aqui o percentual da carga do microfone. Já tô aqui já há mais de 1 hora, né? Caminhando aí e gravando. Tá certo que eu vou grava, para, mas eu não mexo, deixo ligado o microfone direto e continua ainda marcando 100% de carga. Então é sinal de que vai aguentar aí cerca de 11 horas mesmo, né? Que bom. Então, como eu tava falando, eu tô ensinando lá a pessoa que vai ficar no meu lugar. E foi uma semana que eu passei ensinando, ele já aprendeu, já está conseguindo fazer sozinho, né? Ontem foi sexta-feira e eu acho que foi meu último dia ali porque ele já conseguiu fazer tudo sozinho. Eu acho que agora não tem mais nada lá para mim estar acompanhando ele, né? Então provavelmente o chefe vai pedir para mim mudar para outro setor. E o que eu falei assim que é uma dica para muitas pessoas, talvez elas já façam isso, né? Já tenham consciência desse detalhe, mas ele, por exemplo, estava conversando comigo já nessa semana aí, enquanto estava aprendendo, porque ele foi ver o serviço. Quando ele foi ver, eu estava de noite, né? Então ele foi num horário, não sei se ele acompanhou no outro turno a pessoa fazendo o serviço por inteiro, porque eu imaginei que não, porque ele, na hora que eu estava ensinando ele, né, ele viu que eu precisava sair de um galpão e ir para outro. E nesse trajeto aí, o que acontece? Você precisa sair com o carrinho, e ele percebeu que se chovesse iria ter alguns problemas ali, né, de molhar peça, esse tipo de coisa. Ele viu uma lona enrolada no carrinho ali, né. Aí ele perguntou pra mim, e no dia de chuva, né, como que faz isso aqui? Porque acho que ele imaginava que não saía, né, do galpão, ia fazer. Tem muito serviço que é feito dentro do próprio galpão, você não precisa sair. Eu falei, você vai ter que baixar isso aí, né? Leva um tempo para ficar baixando, tem que ficar enrolando a lona, né? Dá trabalho. Eu não gosto muito. Eu até falei para ele que na parte lá onde a gente senta para dirigir, eu falei que eu não baixo não. Eu me molho um pouquinho, mas eu não fico perdendo esse tempo, né? A não ser que seja uma chuva muito forte com vento. Aí eu falei para ele que aí ele vai precisar fazer isso. Ele até perguntou, mas e aí? Como que fica o tempo? Eu falei,
Você vai ter que correr um pouco mais, né? Para conseguir fazer dentro do tempo. Aí ele falou assim, e na época do frio, né? Como que faz? Aí ele falou, é muito quente a fábrica? Eu falei, dentro da fábrica bate 28 graus e lá fora você vai estar num tempo de... Aqui faz no inverno 0, né? -3. De -3 a tipo 5 graus, vai. É bem frio, né? Se você comparar, entrar num ambiente de 28 e sair para 5 que seja, né? Você tem esse choque térmico. Aí ele ficou, mas isso não faz bem para a saúde, né? Eu falei, muito bem não faz, né? Mas eu falei, acaba acostumando com isso, sabe? Então tem certos detalhes que às vezes, se você vê o ciclo todo, você já vai ver, o carrinho sai fora da fábrica. Então nesse dia que você vai ver o serviço, você tem como fazer esse tipo de pergunta também, né? Então se ele tivesse visto isso antes, tivesse perguntado, e para ele isso não fosse interessante, ele poderia simplesmente falar, não, eu não quero esse serviço, e poderia escolher o outro, sabe? Eles dão opções, sabe? Dependendo da empreiteira, quando tem várias ofertas, né? Então eles vão lá, nesse momento, eles vão falar, tem isso, tem aquilo, vai mostrando, né? Agora, se é num momento que só tem um tipo de serviço, não, né? Mas geralmente acontece isso, né? Tem vários setores, né? Então tem como você tá olhando e no momento falar, não, eu prefiro esse aqui, né? São situações aí que você precisa estar vendo que acontece, né? Não a todo momento, mas se você tiver essa oportunidade, né, de estar podendo ver antes, eu acho que vale muito a pena, né? É uma coisa que muitas vezes a gente não dá muita atenção. Você não presta atenção nesses pequenos detalhes. Às vezes você está procurando emprego, fica com receio de falar muito lá, né? Da pessoa achar que você está especulando demais ou sei lá, né? Tá querendo ser muito exigente, mas você pode conversar diretamente com o funcionário, sabe? Já que você vai entrar no lugar daquela pessoa, você pode tirar esse tipo de dúvida. Geralmente o pessoal que... Quando eu estava fazendo um serviço anterior a esse do carrinho, passaram lá quantas pessoas, hein? Muitas pessoas, assim, que tentaram fazer o serviço e acabaram desistindo. E também passou algumas que foram lá ver o serviço e já falaram que não queria só no fato de ver, sabe? Porque me acompanhava lá e eles perguntavam, mas você abastece o quê? Quantas linhas? Quanto tempo você tem que fazer isso? Aí eu tinha que responder a verdade, né? E quando a gente falava que tinha que fazer tudo, né, num determinado tempo, abastecer 3 linhas, não sei o que, o pessoal já via que era meio corrido e já negava aí. Então você tem essas oportunidades. Tem gente que já tem essa certa experiência, né? E acaba perguntando os detalhes aí que é importante para quando você vai trabalhar, né? Porque você só olhar assim superficialmente, às vezes você pode ter uma ideia e não ser realmente aquilo que você imagina, né? Inclusive tem pessoas aí que tem, vamos supor, problema aí na coluna, sei lá, algum problema de saúde, e dependendo do tipo de serviço que vai fazer, isso pode, né, acabar incomodando esse tipo de problema que a pessoa tem. Por isso que eu acho bastante importante estar aí questionando, né, por mais que isso possa parecer chato. Uma coisa que eu estava prestando atenção aqui agora, se você olhar no menu aqui da Osmo Pocket, tem no transmissor aqui no menu aqui do microfone, né, a opção de desligar esse cancelamento de ruído. Eu não sei se dá para desligar, hein, pela informação que eu tive, é de que ele tem 2 níveis e não dá para desativar isso. Mas como apareceu lá desligado, baixo e alto, são 3 opções, eu coloquei no desligado agora para ver como que fica, né? Vamos ver aí se deu muita diferença
até agora eu estava gravando no alto, né, no cancelamento de ruído alto, e agora eu deixei na posição desligado. E como eu estava falando, por essa questão que eu falo, né, dá uma olhadinha no ciclo inteiro, pede para dar uma olhada no ciclo inteiro, né, o que faz, se existe esse, no caso aí, né, se for serviço de abastecer linha, se existe essa questão aí de sair fora, né, tomar chuva, né, são detalhes pequenos que às vezes para muita gente não é importante, né, mas que faz muita diferença para outras pessoas, né. Tem gente que às vezes é mais sensível a essa mudança de temperatura do quente para o frio, porque quando ele perguntou sobre isso, eu já vi que, na cara dele, que ele não gostou muito disso aí não. Ele já ficou meio desanimado com essa situação aí. Pode ser que ele tenha esse problema com essa mudança de temperatura, né? Então ele já sabe que vai ser um fator aí que vai ser ruim para ele, né? Tipo, ficar doente todo momento, ninguém quer, né? Então, se você já tem uma resistência menor para essas alterações, também já é um ponto importante para você observar e não aceitar esse tipo de serviço, sabe? Então, são vários detalhes assim que pode ter, tipo produto químico, né? Tem setor ali que você vai ter que lavar peças. O cheiro do produto químico que usa na fábrica ali é bem forte, né? Inclusive teve um setor lá que mudou e ele ficou agora na rota do carrinho lá que eu faço, né, para ir buscar as peças. Antes não ficava, agora fica ali. Eu passo, quer dizer, passava, né? Eu passava ali bem do lado e o cheiro era bem forte, né? E você acabava sentindo, né? Um pouquinho, quando você passava por ali, você sente assim no peito sabe, tipo um mal-estar. Então depende muito aí de que tipo de serviço você vai fazer, né? Se fosse para mim fazer isso o dia inteiro, provavelmente para mim não ia ser bom, né? Se só de passar por ali na lateral eu já sentia isso, né? Imagina ficar o dia inteiro fazendo esse tipo de serviço. Na segunda-feira provavelmente eu vou estar no novo setor e aí na próxima semana aí eu vou estar falando um pouquinho aí da minha experiência, né, do que eu achei de sair de um serviço que é, ao meu ponto de vista, mais tranquilo, né, com, digamos assim, menos responsabilidade, né, que você fica, não que não tenha responsabilidade nenhuma, você não pode errar, já comentei sobre isso, mas é um pouco diferente, né, de você estar trabalhando na linha e produzir o defeito, sabe? Enquanto que quando você vai abastecer, o produto já está pronto, né? O que você pode errar ali é tipo pegar o produto errado e levar para a linha, né? Mas se você prestar bastante atenção no que está fazendo, dificilmente isso vai acontecer, né? Então, por isso que eu falo que a responsabilidade é menor, né? Se você presta atenção, você consegue fazer o serviço certo. Ao passo que ali você depende da máquina, né? Mesmo as pessoas experientes, quando surge lá um defeito novo, diferente, que é difícil de ser percebido, passa muito furiô, que eles falam, que é o defeito, né? E como ali vai produzir peça a cada 3 segundos, né? Então imagina o número de peças com defeito que passa, sabe? É esse tipo de responsabilidade que eu acho que é bem maior ali, porque são defeitos assim que você não imagina onde possa encontrar, né? Como é uma peça que tem partes que é difícil assim de visualizar, você precisa usar uma lanterna, inclusive, e o acesso é um cano, né? E dependendo do comprimento do cano, você não consegue enxergar o fundo ali direitinho. Um risquinho que tem lá no fundo vira um defeito, né? Então, tudo isso aí é meio complicado. Aí, dependendo aí de como for essa minha semana, eu venho aí com novas notícias aí. Caso eu não tenha nada de novo,
a gente vai esperando, né? Vai trabalhando e quando aparecer alguma novidade eu volto aqui. Nossa, esse barulho do trem aqui tá demais. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!